Olá pessoal, tudo bem? O tema do ensino com afeto dessa live de hoje é a pergunta de um seguidor. Existe cura para o zumbido decorrente da perda auditiva? E se sim, quanto tempo o aparelho auditivo demora para fazer efeito? Como ele emendou duas perguntas, parece até que ele já sabia a resposta, né? Mas, gente, essa é a live número 80 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. E eu adoro números redondos e eu só tenho muita gratidão à vida, ao universo, por poder fazer 80 lives aqui com vocês. Hoje, apesar da gente estar aqui no Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido, que de nacional já deixou, né, de ser, a ideia é que a gente aqui olhe além do muro. A gente quer olhar o que o zumbido tem para te contar. É o recado. A gente olha fora da caixa. E isso vai empoderando vocês. Vai fazendo com que cada um possa entender melhor e não só lutar contra o zumbido. Porque aqui a gente fala de um pouquinho de tudo. Conhecimento, claro, é muito importante, mas experiência, pesquisa, história pessoal, história da estrela, tem muitas frentes diferentes para a gente aprender, tá bom? Então segura aí um pouquinho que eu vou conversar aqui com os queridos, aqueles pontuais que eu sempre falo, aquelas pessoas que reconhecem a gente e a gente reconhece de volta, tá bom? E a gente já volta para falar desse assunto. Bem-vindos aqui todos vocês, Lely Nunes, Paula Sarti, Nice Bonetti, Ana Paula Design Estrela, querida, que bom ter você ao vivo, sempre. Celibela, Isilene Rebouças, Sandro Kish, Lívia Maria, Margarete Scheiner, Arlete Marçal, Yara Fonseca, Silvia Lúcia, Celi Bica Estrela, boa tarde, tudo bem? Graciete Oliveira Estrela, querida, tudo bem? Rosana Santos, Tatiana Fernandes, desculpa, Ed Tomé, já vi que o Instagram juntou 6 aqui de uma vez. Renatinha Sapatilhas Estrela, que delícia, a mulherada Estrela aqui. Luiz Luli Queiroz, tudo bem? Neuza Marques, Guilherme, Val, Sonsim, Sônia Sonsim, Marina Alves, tudo bem? Edmeia Rabelo, quem mais? Enquanto vocês se cumprimentam aí, Tita Cuquinha, Aureli Alves, Davi Bittencourt Estrela, tudo bem? João RVF, Rosa Gassuli, Mari Gasparim, e vamos que vamos, Ricardo Furtado, quem mais? Celise D'Amico, Darlene, Arne Bogado Estrela, tudo bem? Os homens chegando, né, também, que essa mulherada invadiu aqui, né? Chegou logo, que delícia. Ed Tomé, bom ver o time completo. Thaís Nogueira, Eloy, que sumido. Célia Regina, quem mais? Nádima, quem mais? Aqui já cumprimentei. Clínica Otocor, Valéria Carlucci, tudo bem? Só faltava você mesmo. Que bom. AVB Misofonia, e aí, Alex, tudo bem? Rossana Santos, Cíntia Nero, Sandro Roberto Estrela, Já Medeiros, tudo bem? Quem mais? Camila Pimenta, vamos, deixa eu ver, Kellen Pimentel, bem-vinda, querida. Fono, Maria José, e aí, quanta gente novinha também, hein? S. Bianca, Marco Rotolo, Amanda Chape, Rosane Alvim, quem mais? Fátima Souza Prof, Estrela, sua linda, tudo bem? Maria Nilda, Maria do Céu, quem mais? Rosângela Fernandes, Vânia Pini, Marco Rozzolo, e vamos aí, Cleide ADV. Vamos lá, chegando a nossa hora aqui de começar a falar para vocês. Regina Parente, Melo da Silva Adriana, LR Tuna, também faz tempo que não vem ao vivo, que bom. Doutora Sônia Ribeiro, e aí, tudo bem? Quem mais? Ixi, já rodou muito aqui. Ei, Débora, tudo bem? Que bom, sua passadinha aqui.
Denise ama Pilates. Ah, eu acho mó barato esses Instagrams. Denise ama Pilates. Fátima Xavier, Portal da Mari. É isso aí. O assunto de hoje é sua dúvida também. Que bom, fico contente. Mesquita Jusceli, que saudades de você, moça. Que bom sempre ver minhas estrelas ao vivo, sempre. Leonildo Olive, Joel DB e pronto, PJ Souza. Vamos que o tempo voa e a gente tem mais aqui tentar acompanhar um pouquinho, né? Então, para quem chegou depois, eu comentei que hoje o tema dessa primeira parte, o ensino com afeto, é uma pergunta do seguidor R. Bittencourt. Não sei o que o R tem, o que é o R, porque no Insta dele não fala. Mas a pergunta é: existe cura para zumbido decorrente de perda auditiva? E quando que o aparelho começa a fazer efeito no zumbido? Tá bom? Então vamos lá, investir uns minutinhos aqui nessa resposta. Bom, se ela fosse simples, do tipo sim ou não, seria ótimo, né? Mas eu morro de medo da reação de vocês, isso sim. Porque se eu falar sim, todo mundo se alvoroça. Se eu falar não, todo mundo dá uma murchada, né? Então, vamos lá com moderação, né? E vamos construir um raciocínio, que eu acho que isso que é gostoso. Da gente entender o que está acontecendo e com aquele olhar fora da caixa, aquela visão ampla que eu já comentei com vocês. Então, vamos lá. Construindo passo a passo, isso vai acabar muito bem. Já antecipo para vocês. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Casimiro Lira, tudo bem? Daverson Vidal, fonoaudiólogo Gustavo, Evinha Balbino, enfim, vamos lá. 90% das vezes, eu já falei para vocês, 90% das vezes o zumbido aparece como uma consequência de uma perda auditiva, de uma lesão. Então rola alguma agressão no ouvido, essa agressão gera uma perda auditiva, se a pessoa percebe ou não percebe é um mero detalhe, e daí o zumbido aparece como uma consequência dessa lesão, tá? Desde que o lado coincida. Então, se eu tive lesão à direita, eu tenho zumbido à direita. Se eu tive lesão bilateral, eu tenho zumbido bilateral. Então, tem que ter coerência entre os sintomas e não só a presença dos sintomas. Então, tem que casar, encaixar direitinho, tá? Só que a perda auditiva, né? A gente falou, o zumbido por causa da perda. Vamos olhar para a perda um pouquinho melhor. A perda auditiva, quase sempre, a gente assume que as células do ouvido, as células ciliadas, morreram. E daí, quando elas morrem, de fato, não tem ainda um jeito conhecido para elas voltarem, ressuscitarem. Não tem. É diferente da célula da pele, que se eu arranhar tudo, machucar, daqui a pouco tá tudo bonitinho e cicatrizado. Do ouvido, não tem isso ainda, tá? Então, o que acontece é que a gente só recupera a perda auditiva quando as células não morreram. Elas estão machucadas, mas elas não morreram. Então, pensa assim, imagina que você tenha que ser internado. Você vai para o hospital, você deixa de trabalhar. Só que no hospital, você pode se recuperar e voltar tanto para casa como para o seu trabalho, ou infelizmente no hospital você pode morrer. E daí você não volta nem para casa, nem para o trabalho. As células auditivas são do mesmíssimo jeito. Então, quando elas são agredidas, às vezes elas não estão funcionando porque estão doentes, mas não morreram, tá? Quando que isso acontece? Num trauma acústico recente. Então a gente sente a surdez, sente tampar tudo, mas às vezes recupera. Numa surdez súbita, recente, apagão, as células ficaram sem receber sangue. Apagão, deita tudo no chão. Mas não morreram, né? Então, à medida que a circulação se recupera, elas voltam a trabalhar, tá? Um Meniere, que é uma perda oscilante. Eu perco a audição e eu recupero, porque a célula não morreu. Ela tá lá intoxicada, tá? E assim por diante, com as alergias ou as intolerâncias. Então,
só não se recupera quando a célula morreu, tá? E aí é essa indicação do aparelho auditivo, quando eu tive morte das células auditivas porque elas não se recuperam, tá? Agora, se o zumbido é um ritmo acelerado de funcionamento, ó, liga o turbo para compensar quem morreu, aí a gente tem que pensar o seguinte: se as células auditivas da perda auditiva se recuperarem, quer dizer, elas não morreram, o zumbido pode sumir. Quem que nunca saiu de uma balada com um zumbido no ouvido que no dia seguinte foi embora? Porque quando saiu com zumbido no ouvido da balada, é certeza que tem célula que ficou doente, que foi abalada pela porrada que tomou dos sons, tá? Então, célula ficou doente, apareceu o zumbido. Foi dormir, a célula se recuperou e o zumbido foi embora, tá? Então, esse é só um exemplo básico que todo mundo conhece. Então, o zumbido, de fato, pode ir embora se a célula se recupera, fica pronta para o trabalho de novo. Agora, quando a célula morre, ó, morreu, acabou, tá? Então, não vai voltar. Mesmo assim, existem duas opções. Existe a opção do zumbido permanecer, seja no mesmo volume ou um pouco mais baixo, e mesmo assim ainda existe a chance do zumbido sumir, que é o que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, a ideia é justamente essa, saber que quem recebe a indicação de aparelho auditivo é a perda que o otorrino tentou tratar, ver se a célula estava doente ou morta, né? Não teve recuperação, não melhorou, e daí vai pro aparelho, tá? E aí, como que o zumbido pode se comportar? Peraí, antes de eu ir pra frente, deixa eu dar uma micro olhada aqui. Bruno Serrasqueiro, aí, bem-vindo Portugal aqui. Sandra Fabre, querida, tudo bem? Tatiana Gutierrez, Bátio Pinheiro, Irene, Mônica Araújo, tudo bem? Que sumida. Ô, Norman, tudo bem? Josiane Melo, do Vale, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Cíntia Coelho, tive perda súbita e não recuperei, com muito zumbido. Então, Edmeia, nesse caso a gente assume que as células morreram, né? Meu exame deu um cílio encostado no outro. Não sei o que quer dizer um cílio encostado no outro. Então, a lesão é no nervo ou nas células? A que eu estou explicando é nas células, tá? Virgínia Capucci Estrela, tudo bem, querida? Fiz exames, tenho perda em algumas ondas sonoras, em algumas frequências sonoras. É isso aí. Então, vamos que vamos. Deixa eu só ver aqui, tem muitos... Para quem é novato, a gente tem a sessão de perguntas lá no fim da live, tá bom? Eu vim dar um oi aqui pra gente fazer um intervalinho. Vamos lá, como é que o zumbido pode se comportar com o aparelho auditivo, já que todo mundo pensa no aparelho auditivo para melhorar só a perda? E aqui eu quero fazer uma comparação com óculos, porque muita gente usa óculos, tá? Ou se não usa, usa lente de contato, né? Mas enfim, muita gente tem essa experiência com óculos e sempre fica mais fácil a gente entender o negócio quando faz gancho com outro que já entende, né? Então, eu descobri que eu tinha miopia sem querer aos 17 anos. Por quê? Eu tava dentro do carro, minha mãe dirigindo, eu tava ou indo ou voltando do cursinho, e daí eu cocei, eu lembro que eu tava olhando um prédio que tinha aquele sensor aquele aviso de temperatura e horário em cima de um prédio, e eu tava olhando para ver a hora e coçando um olho, né? Então eu tava enxergando com o outro e eu vi que aquela informação da hora ficou borrada, né? Aí eu tirei, daí eu fiz, enfim, eu vi que com o olho esquerdo eu não enxergava tão bem quanto com o olho direito. Então, acidente de percurso, fui lá pro oftalmo, fiz o diagnóstico de miopia, coloquei o óculos. E eu lembro a primeira vez que eu coloquei o óculos, né? Assim, nossa, que diferença! Foi pá! Foi imediata a
sensação de melhora, a sensação de ter mais detalhes, perceber mais detalhes do que o que eu estava percebendo. Com aparelho auditivo pode ser assim, os aparelhos praticamente são os óculos do ouvido. Então tem gente que tem a reação imediata no teste ali na sala da fonoaudióloga, tem a reação imediata da entrada de sons, de mais estimulação, de perceber detalhes que não percebia e de melhorar o zumbido, de abaixar o zumbido. Não é curar, mas de ter essa sensação que ele acalma. Tem gente que tem a reação imediata, tá? Provavelmente para essas pessoas, seja no meu caso com óculos que eu contei, ou seja no aparelho auditivo que a pessoa tem a reação imediata, eu imagino de uma maneira bem simplista que o cérebro estava de prontidão para receber aquilo que estava faltando. Ele estava ali, ó, me dá que eu vou receber. E tem pessoas que colocam óculos e fazem o quê? Nossa, mas tá estranho, não sei, tá esquisito. E demora um certo tempo até a visão e o cérebro se acostumarem com essa nova informação. Com o aparelho é a mesma coisa. Tem gente que coloca e fala, nossa, tá estranho, tá estridente, tá muito alto, sei lá o que, o meu zumbido tá estranho. Por isso existe o teste com aparelho auditivo, teste domiciliar. Toda empresa que trabalha bem oferece esse teste gratuito domiciliar. Porque precisa dar um tempo para o cérebro se adaptar com essa nova quantidade de informação que está entrando orelhas adentro, tá? Então acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então no ouvido é tudo muito parecido com o que acontece na visão, tá? Agora, e cura com aparelho auditivo? Aí entra a história que eu vou contar do seu Vitor, né? O seu Vitor era meu vizinho aqui de condomínio, hoje há alguns anos ele mora em Portugal, né? E ele foi o primeiro paciente que curou o zumbido com aparelho auditivo, que começou a fazer parte da nossa pesquisa, né? Que eu já contei algumas vezes para vocês, da pesquisa, foi publicado ano passado. Hoje eu só vou contar do seu Vitor, né? Mas o que acontece? Já tem 12 anos que ele me procurou dizendo o quê? Que ele queria melhorar do zumbido, porque ele não estava escutando bem. E que, inclusive, a esposa dele estava reclamando muito. Já ouviram alguma história assim, ó? Tem assim, ó, de histórias que o homem acha que tá ouvindo, beleza, que a esposa que é implicante, né? E a esposa já matou a charada faz tempo que ele tá com perda de audição para sons agudos, né? Então, aquela audição seletiva, né? Então, ele foi no consultório, foi no instituto com essa ideia. A Fátima tá reclamando que eu não estou escutando bem, então eu vim aqui para você tratar o seu zumbido, o meu zumbido, né? E daí o zumbido dele incomodava, na verdade, nota 3. Só que a perda de audição e as reclamações da esposa incomodavam nota 7. Então a gente conversou com ele, com a perda auditiva, falei, a gente tem que melhorar essa audição, não é melhorar o zumbido, né? Afinal, o que eu falei para vocês? Não é zumbido que causa a perda auditiva. Engana-se quem pensa isso, tá? É a perda auditiva que gera condições para criar um ritmo acelerado, compensatório, e daí aparece o zumbido. Então lá foi ele para o teste com o aparelho e ele teve essa reação assim imediata. Só que qual que é o detalhe da história? Na minha cabecinha de ostra aqui não existia a hipótese de um aparelho curar zumbido. Então, quando ele voltou e falou assim, nossa, tô bem melhor, né? Eu falei, que bom, né? E a Fátima, tá contente, tal, não sei o quê? Beleza. E aí, o que eu perguntei? E o zumbido, como é que tá, seu Vitor? Ele falou assim, tá bom, não tá me incomodando. Não tá me incomodando. E eu falei, beleza, faz sentido, né? A entrada de sons pelo aparelho auditivo muitas vezes interfere com a informação, né, da via auditiva e a pessoa deixa de perceber o zumbido porque mascara, tá? E aí, quando ele voltou com 6 meses de uso, mentira, com 6 meses ele voltou coisa nenhuma. Antes disso, eu encontrei com ele na academia, né? Eu falei, e aí, seu Vitor, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Nossa, vida nova com o aparelho, tal, beleza. E o zumbido? Ah, tá bom, não tenho mais.
Eu falei, como assim não tem mais, né? E na academia ele tava sem aparelho. Não tenho mais zumbido, eu já te falei. Falei, não, como assim? O senhor me falou que tava sem zumbido. Ele quis dizer que ele tava sem zumbido lá desde o começo. Eu é que não tinha cabeça para assimilar esta informação, porque no meu conhecimento da época não podia acontecer, tá? Então eu precisei dele reforçando para mim que mesmo quando ele tirava o aparelho, ele não tinha mais zumbido. Tanto que ele foi um dos primeiros vídeos que a gente fez de cura de zumbido, que tá lá na TV Zumbido, né? Para vocês verem. Foi na varanda ali do Instituto, super gostoso. Tá lá, né? Armazenadinha como primeiro caso de cura que eu presenciei. Aí com essa pesquisa de cura dos 125 casos, 10 pessoas 125 pessoas que se sentem curadas do zumbido, 10 atribuíram a cura ao aparelho auditivo, tá? Enfim, a resposta longa, né, para a pergunta do R. Bittencourt é sim, é possível ter cura, mas o que a gente tem que, né, organizar aqui? Cura não é o único evento satisfatório, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é andar para frente. Se vai andar 20%, 50%, 80% ou 100%, é só o tempo que vai dizer. Não é o médico, não é o fonoaudiólogo. A gente pode botar esperança, pode motivar vocês, mas quem vai dizer onde cada um vai é o tempo, tá? E cada um tem o seu tempo e agora tá no tempo da gente chamar a estrela do dia, tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de eu escolher aqui, deixa eu só dar uma micro interagida aqui. Tá, as perguntas, os comentários que não são disso aqui, lá na última parte da live, tá? Então, beleza aqui, vocês estão se virando. Ah, eu tenho uma amiga que foi curada com aparelho auditivo, Nice Bonetti. Me passa o contato, se você puder, no direct, não aqui que não vai adiantar. Mas se você puder, ou falar com ela, ver se ela permite que eu entreviste ela, ou me passar o contato, eu vou amar, amiga, amar. A gente continua trabalhando com essa pesquisa e eu quero curas de qualquer jeito. Qualquer jeito me interessa, tá bom? Então, se puder, te aguardo depois da live no direct. O aparelho me ajuda a mascarar o zumbido, mesmo que o aparelho não escuto bem, tenho sensibilidade aos sons altos, mas o zumbido não me perturba tanto. Que bom, Edmeia. Quem sabe para as outras coisas vale a pena complementar, né, o trabalho aí com o tratamento. Quem mais? Para quem tem perdas como eu, é maravilhoso, mas ajuda um pouco em relação ao zumbido. Cada um de um jeito, Celibela. Tem gente que melhora bem da perda, tem gente que não melhora bem da perda. Tem gente que melhora bem do zumbido, tem gente que não melhora bem do zumbido. Como tirar dúvida? Fazendo um teste bem feito, num lugar confiável, uma fono confiável. É isso que vai determinar quem vai ter a melhor ajuda em ambos os sintomas, né? Que a gente sonha com o melhor, mas nem sempre é o melhor que acontece, tá? Isso em tudo na vida, né? Não é só para zumbido. Beleza, então vamos ver quem são as estrelas aqui que se candidataram, que seja a melhor pessoa para hoje aqui. Ah, vou chamar a Edmeia Rabelo. Já te respondi uma pergunta aqui, vou chamar você se dá certo. Vamos ver se dá certo. Enquanto isso, quem sentir aí no coração, vai passando o aviãozinho aí, clica no aviãozinho, vai passando para as pessoas assistirem a gente, chegar na hora da estrela. Edmeia, querida, sua câmera tá tudo no escuro aqui. Vocês estão vendo a Edmeia no escuro? Aliás, Peraí, eu quero ver. Peraí. não, tá bom. A gente Eu tenho que descobrir aonde eu arrumo a câmera. Tá bom. Deve ter um botãozinho aí que é uma flechinha para um lado, uma flechinha redonda assim para um lado. Tá.
Porque Tô vendo. É, eu tô vendo. você tá me vendo, mas você tá se vendo? Oh, Porque para mim tá uma tela não, tô preta. lhe vendo. Eu estou lhe vendo, Tá, mas eu não tô conseguindo arrumar a câmera. tá bom. A Você tá num câmera. lugar com luz, certo? Peraí, deixa eu ligar a luz. Agora sim, tudo bem? Tudo bem, doutora? Que bom, eu lembro de você do webinar de inteligência emocional, não foi? Sim, Ah, que sim, bom, sim. que bom, fico contente de te ver aqui de novo pessoalmente. Ah, sim, e eu de participar, né? De poder ajudar um pouco. Vamos lá, senta aí no seu cantinho. É Rabelo, é Rabelo, né? Rabelo, Rabelo, tá. rabelo. Rabelo, deixa eu colocar aqui. Quantos anos você tem, Edmeia? 61. 61. E de onde você está falando? Brasília. De Brasília. Isso aí, muito bem. Então, conta um pouquinho. Eu já sei. Olha quantos corações aí que você está recebendo, tão gostoso. Ah, muito bom, Olha quem muito bom. chegou aqui, a Rocha Fátima, fonoaudióloga. Amanhã estarei conversando com ela, amanhã à noite, 18h30, lá no meu outro Instagram, o @TaniGanSanches. Ela é um caso de cura de zumbido, uma fofa, uma linda. Amanhã é live do Novembro Laranja, 18h30, lá no @TaniGanSanches. Tanto a Fátima Rocha aí, como a Ana Paula Bogoni. Segunda passada eu conversei com duas médicas que se curaram do zumbido, amanhã com duas fonoaudiólogas. E assim a gente vai aumentando o número de pessoas conscientes de que a cura pode sim acontecer, embora ela ainda não seja para todo mundo. Fátima, que delícia saber que você está aqui, tá bom? Um beijo no coração aí. Mas, Edmeia, olha quantos corações laranja aí você está recebendo. Coisa muito Sim, gostosa, sim. né? Então vamos Isso lá, é mulher. muito bom. Me conta, põe na linha do tempo aí, há quanto tempo você tem zumbido e há quanto tempo você tem perda auditiva. Eu tive a perda auditiva em maio de 2019. Não, 2020. Mais de 2020. Uhum. Mais de 2020, eu deitei bem e acordei com uma perda auditiva bilateral. E Eita, é, aí eu fiquei desesperada, com muito zumbido. Eu fiquei assim mesmo em pânico, né? Eu procurei um médico e ela me disse que era um infarto do ouvido. Aí depois eu procurei um outro conhecido médico que é por, referência aqui em Brasília, conhecido por surdez súbita. surdez súbita. E ela já tinha me falado que eu teria que fazer uma medicação rapidamente para poder tentar voltar, né? E esse médico confirmou, a gente fez a medicação e eu consegui o retorno do ouvido do lado direito. Do lado esquerdo eu não consegui. Do lado esquerdo eu não Então, consegui, aí fiz as espera só um intratimpânicas. pouquinho. Querida, vamos, como a internet está instável, vamos aos pouquinhos para eu poder fazer os ganchos com o que eu falei Tá. antes, que eu quero sedimentar na cabeça das pessoas. Então, você Sim, perdeu a audição abruptamente dos dois lados. Se você dos dois lados. recuperou de um lado, é porque aquelas células não morreram. Não tinha Elas foram morrido. para o É, hospital, sim, sobreviveram e voltaram a trabalhar. E as do sim. ouvido, se não me engano, esquerdo, morreram. Então, esse é o exemplo perfeito que se encaixa no que eu comentei ali no ensino com afeto, tá bom? Vamos lá. E eu sinto que é diferente pela sensibilidade que eu tenho no ouvido. Eu perdi a sensibilidade. Então é como você falou, morreu mesmo as células, né? Eu não tenho sensibilidade no ouvido. Eu passo a mão, eu sinto que é diferente. Então eu perdi a audição mesmo, severa, né? E aí, depois da intratipânica, eu não consegui mesmo. Aí eu fui à procura do aparelho auditivo, né? E eu
fiz teste com 6 aparelhos, né? E aí esse eu consegui, assim, o melhor conforto para mim, né? Aí depois eu quero lhe contar que com o remédio que eu tomei para É. voltar, eu Vamos perdi a combinar, visão. vamos combinar assim que eu vou fazer assim com a mão para a gente fazer um Tá, intervalo, tá? A primeira coisa, a gente não vai comentar nome de nenhum remédio, não, mas tá, nenhum tá, remédio aqui, tá? tá, tá, A outra eu sei. coisa que eu quero entender é você, quando você teve a perda bilateral, você teve zumbido bilateral. É outro gancho com o que eu falei de que zumbido vem por causa de perda, desde que tenha coerência de lado, tá? A Sim. minha dúvida, Edmeia, você recuperou do lado direito, você recuperou totalmente a audição e totalmente o zumbido, ou do lado direito sobrou resto das duas coisas? Não, eu não tinha zumbido do lado direito. Eu só tive zumbido do lado esquerdo. Do lado direito que eu recuperei, eu não tinha zumbido nenhum. Perfeito. Então vai em frente. Daí você ficou com a perda auditiva do lado esquerdo, um zumbido do lado esquerdo, uma perda de sensibilidade na orelha, pelo que você falou, né? Então na pele da orelha, isso é um pouco É, e no diferente. ouvido interno também. Lá dentro também eu sinto que é diferente. Sabe quando Perfeito. eu E daí coloco o você foi. aparelho? Quando eu coloco o aparelho, eu sinto que ele é diferente do outro, entendeu? Entendi. E quando você colocou o aparelho a primeira vez, como foi o efeito na audição e no zumbido? Como tá dando uma latência entre a minha fala e a sua, eu vou falar, né, devagar e vou fazer um intervalo até você responder, tá bom? É, o aparelho, assim, eu fiz teste com 6 aparelhos e esse foi o que me deu mais conforto, né? Eu fiquei com uma sensibilidade aos sons. Então, quando tem muito barulho, quando tem muito som alto, eu tenho dificuldade ainda. E o zumbido, o aparelho, ele me ajuda a camuflar o zumbido, porque ele me perturbava muito, eu chorava muito, porque ele era horrível na minha cabeça. O meu zumbido, ele parece um gerador, ele não me largava. Então, assim, o aparelho, ele me ajuda a esquecer um pouco. Eu falo que é esquecer realmente, porque ele tem aquela terapia, né? Do sonzinho. Ele tem a terapia do sonzinho. Então, esse sonzinho, ele me ajuda. Então, assim, às vezes eu passo o dia todo e não percebo meu zumbido. Perfeito. Edmeia, se o seu zumbido esquerdo tem essa altura, o sonzinho que sai do seu aparelho quando você está quietinha, sai um sonzinho que é o gerador de som, ele está mais baixo do que o zumbido ou ele está mais alto do que o zumbido? Mais baixo, mais baixo, Perfeito, perfeito. E mais baixo. agora, ao invés da gente pensar no zumbido com o seu gerador de som, vamos pensar no seu zumbido desde o começo até agora, um ano e meio depois, mais ou menos, um ano e meio depois. Um ano Você e meio. acha que É. ao longo do tempo o seu zumbido vem melhorando, mesmo quando você tira o aparelho, ou quando você tira, ele volta para o mesmo nível lá de maio de 2020? Ele volta pro mesmo patamar, tá igualzinho. Perfeito. Ele não Tá. mudou nada. Perfeito. Então, tem aí, vamos entrar naquela questão do tempo, né? Que era a última É. parte que eu estava comentando. Tem pessoas que ao longo de um ano
usando aparelho auditivo, quando tira, lógico, volta para o mesmo nível de perda auditiva, porque Uhum. nenhuma célula que morreu renasceu, tá? Mas nem sempre o zumbido volta para o mesmo nível, tá? Então, aquela estimulação sonora que vem todo dia pela orelha dentro, estimulando o ouvido e cérebro, ela tem potencial em algumas pessoas para fazer rearranjos nas fibras nervosas, de modo que o Uhum. zumbido pode conquistar uma melhora gradativa. Ou seja, tirou o aparelho, volta só para o nível de perda anterior, mas não mais para o nível de zumbido, tá? Então, eu entendo que o seu caso, a melhora do zumbido está sendo dependente dessas horas de estimulação pelo aparelho e pelo gerador de som, É. para você ter essa melhora, né? Mas Uhum. não É. parece estar tendo nenhum efeito cumulativo sobre o seu zumbido. É assim que eu entenderia. E é assim mesmo. É assim mesmo. Assim, porque não tem 1 ano e meio que eu estou usando o aparelho, porque tem aquela parte de experiência que você vai fazer com os outros aparelhos que demora um pouco, né? Eu demorei acho que uns 4 meses para me adaptar, para achar o aparelho que mais como que se diz, que colaborava mais com a minha perda de audição, que eu conseguia ouvir melhor, que o zumbido, né, ficasse que me chateava muito, eu chorava muito, porque ele é muito alto, né? E agora, de uns tempos para cá, ele está apareceu um outro zumbido. Não é toda hora, mas assim, já apareceu umas 3 vezes. É um apito, Um vai e vem, entendeu? um apito vai e vem. É, mas ele é assim, ele já apareceu umas 3 vezes. Ele apita assim umas 3, 4 vezes e some. Então isso é novo, eu não tinha percebido ainda. Tá. Edmeia, deixa eu fazer uma pergunta. Lá, assim, a surdez súbita não é comum vir nos dois ouvidos. E você teve, e Sim. juro, eu me coloquei no seu lugar. Imagina você dorme bem e você acorda surda dos dois ouvidos. Pelo amor de Deus, que baita susto, né? Mas dentro das investigações que você fez, e não precisa contar o nome das pessoas, né? Como a gente sempre combina aqui, Uhum. você chegou a entender por que, ou desconfiar, pelo menos, por que você teve surdez súbita bilateral? Eles suspeitam que é o vírus da catapora, da herpes zoster. Entendi. E Porque você. depois eu perdi a visão também. Com a medicação do zumbido, que eu tomei para o zumbido, eu tive uma perda progressiva muito rápida da visão, fechou toda a catarata, aumentou a miopia e eu perdi quase que 90%. Aí eu fiz 2 cirurgias para poder retornar à visão. Nossa, eu sinto muito. Que processo enrolado esse, né? É, muito. O Eu já Edmei, chorei muito, eu mas as suas lives têm me dado uma força enorme, porque não é fácil, né? Eu até hoje me emociono muito por tudo que eu passei. Mas, assim, eu às vezes não consigo assistir domingo às 17 horas, mas eu assisto depois. E as coisas que você fala, as mensagens que você passa, é que me dá força e que faz ter sentido, né? Eu tenho muita gratidão por você, doutora Tani, muita gratidão, porque não é fácil, né? E assim, eu tenho muita gratidão a Deus, porque eu me apeguei a Ele também, né? Porque sem Deus a gente não tem forças. E assim, e os médicos foram maravilhosos comigo, e eles até hoje não entendem por quê, né? Por que que aconteceu tudo isso. Então, assim, abalou muito meu emocional. Eu ganhei muito peso
nesse tempo todo. E agora eu estou fazendo até um tratamento endócrino, porque mexeu com todo o meu metabolismo, porque eu tive que tomar muitas medicações para poder recuperar, ou tentar recuperar parte dela, né? Mas hoje eu sou muito grata, né, a tudo que você nos passa nessas lives, que você passa lá naquelas coisinhas que você joga no dia a dia, nesse novembro laranja, né? Então, assim, eu às vezes não posso estar aqui pessoalmente assistindo direto, mas eu assisto todas depois. Então, assim, me deu muita força e, assim, eu vejo as pessoas que têm problema. Eu sei que eu não vou escutar mais. Eu sei que o meu zumbido, como, como você falou, é, ele pode melhorar ainda, né? E eu tenho fé nisso. Como eu sinto que o aparelho ele mascara o meu zumbido, eu sinto que eu posso ter um conforto maior daqui a um tempo, entendeu? Eu acho que meu cérebro ainda precisa se acostumar com essa nova versão, né? Porque foi muita coisa para ele, né? Perda auditiva e perda visual. Ai, mulher de Deus, Aff, Maria, tive que me segurar aqui. Juro, tive que me segurar aqui com a emoção, porque é assim, sempre é muito gratificante. Quando você falou assim, acho que o que mais entrou para mim, assim, não é fácil. Porque não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para É, ninguém que acorda com perda bilateral, zumbido de um lado, passa pelo processo de melhorar vai tratar, cai na mão de ótimos profissionais, faz tudo direitinho, daí fica com perda visual. Absolutamente não é fácil, né? Assim como fazer o nosso trabalho aqui, absolutamente não é fácil, né? Que a gente faz com um sorriso no rosto, mas só a gente sabe o quanto custa para a gente fazer esse grupo de apoio todo domingo e é, levar o que tem que levar para cada pessoa. Então, cada uma de nós com as suas dores, com os seus pesos, mas é muito gratificante, exatamente quando duas pessoas como nós nos encontramos, né? Uma que carrega um peso de fazer para sei lá quem aproveitar, encontra uma que aproveita e tá é, grata porque recebeu. Gente, esse é o dar e receber perfeito, que faz qualquer é, peso ir embora momentaneamente. Então, eu é que sou sim, gratíssima a você por estar abrindo o coração aqui e permitir não só que eu cure as minhas feridas também, porque elas existem, mas que nós duas juntíssimas, em parceria, possamos passar para os outros que nada nos cai no colo de mão beijada. É é, preciso ir atrás, é preciso tem, se superar, é preciso levantar o bumbum do sofá. E é é, preciso olhar para as conquistas que a gente tem, mesmo que elas não sejam o nosso sonho de consumo. E aqui, excepcionalmente, eu vou antecipar a pérola do dia. Que a pérola do dia eu tenho pensado na palavra que vem para a gente respirar juntas, que é o que a gente vai fazer depois que a Edmeia terminar. E a pérola do dia hoje é satisfação. Não é só, eu gosto das coisas, mas é a gente se sentir satisfeito com as pequenas coisas, as pequenas vitórias que acontecem pra é, gente, né? Então, moça, eu vou te dizer que quando você falou que acordou com surda dos dois zumbidos, eu visualizei aqui, porque eu já vi casos assim, com um desfecho muito pior do que o seu. Então, é. seja realmente grata pelo ouvido direito ter se recuperado Sim, e você ter ficado com uma lesão restrita
ao esquerdo, mesmo que você tenha a hipersensibilidade, o zumbido e a perda, não tenha recuperado plenamente, porque essa é uma conquista parcial. E a ideia da gente É, ser grata tem muito a ver com essa ideia da é. gente, de fato, entender que fica satisfeita pelo fato de Sim, não ter sido do jeito que a coisa se apresentou, que é surda, é. bilateral e com zumbido, tá? Então, Nossa querida, Senhora, é. guarda isso do meu coração, direto e reto para o seu coração, tá bom? Eu nem Ah, sei quem tá mais grata aqui, eu nem sei. Pronto, e agora eu vou parar de falar. Ufa, vamos dá interagir aqui. vontade de falar. Eu Se acho você também uma das coisas que eu gostaria de falar, doutora, também, que eu acho nesse processo de quem perde a audição e tem zumbido, uma pessoa que nos ajuda muito são as fonoaudiólogas. A minha fono, ela é de extrema importância para mim, porque ela que fica modulando. Eu chego lá e falo, ó, não tá bom, tá assim, ela põe mais um canal, ela melhora, ela me dá muita força, né? E ela fala de mim assim mesmo, vai melhorar. Então, assim, eu acho que é uma parceria que tem que acontecer mesmo, depois dessa perda, e depois de colocar o aparelho, né? Que eu falo para ela, ela é amiga do peito, do ouvido. Então, assim, eu acho que é de suma importância essa parceria que a gente tem agora, sabe? Da gente, dela tá sempre perguntando como é que eu tô, como é que tá a minha audição. Então eu acho que é muito importante. olha, eu sou tão sortuda nessa vida, eu falo, eu agradeço tanto, eu reconheço, eu me satisfaço com muitas das coisas que acontecem na minha vida, porque eu conheço muitos fonoaudiólogos, né? Tive o prazer de trabalhar mega diretamente com eles, né? E de fato, eu super apoio o seu discurso, né? E a melhor coisa para uma pessoa com zumbido e perda auditiva é poder ter exatamente essa dupla de profissionais, um otorrino e um fonoaudiólogo, assim, do bem, né? É exatamente É. isso. E deixa eu te contar, né? O dia do fonoaudiólogo, eu nasci no dia do fonoaudiólogo. Eu sou médico otorrino, Então, nasci no dia do fonoaudiólogo, né? Que é 9 de dezembro. E hum, daí é o maior barato, porque quando chega 9 de dezembro, então os fonoaudiólogos me dando parabéns e eu dando parabéns para os fonoaudiólogos. parabéns. É, E daí eu tenho umas é amigas que muito falam assim, Tani, você é o otorrino mais fonoaudióloga que eu conheço, né? isso, Porque isso mesmo. teoricamente o otorrino é um sujeito mais, vai, salvo exceções, mas é mais curto e grosso, mais direto ao ponto, né? E eu, de fato, e o Sim, fonoaudiólogo é um profissional mais fala um monte, né? Tem mais paciência, etc, né? Então é muito engraçado sim. como essas coisas se passam, né? É. Mas a gente tem Querida, que levar a vida, né, doutora? Agora é continuar a claro, vida, claro que a né? gente tem E que levar a vida. E ó, querida, tem continuar. tanto comentário aqui para você de gente te Oh, falando de superação, que história linda, desejando fé, que você fique aí, né, firme e forte. É isso aí, sim, muitas, muitas, enquanto a gente estava falando. Então eu nem vou ler, vou pegar o gancho aqui para daí a gente ir para a respiração. Como é bom participar desse grupo. Vivenciamos as mais diferentes causas e tipos de zumbido, bem como os tratamentos possíveis. Esse grupo traz acolhimento e muito conhecimento. É o que a gente quer mesmo. Enfim, bom, de qualquer jeito, por causa do horário, vamos em frente aqui, respirar juntos, juntinhos, que a live não acabou, não, né? A gente só está encerrando, trazendo aqui para a luz, né? Uma super de uma estrela, Edmeia Rabelo, querida, que você fique cada vez mais na luz e que você possa melhorar mais ainda dos sintomas que você tem, tá? Se muito você puder, obrigada por tudo. se você puder, acha um xizinho aí para você se desconectar e fica calminha aí, porque a respiração é para você hoje, tá bom? Um Tá beijo, bom, doutor. um Muito beijo, obrigada, querida. viu? É um Beijo. prazer. Beijo.
E é isso, coisa mais maravilhosa. Ah, que delícia essa coisa aqui. Nossa, nem tenho palavras, né? Inunda a gente com umas ondas deliciosas. E vamos para a respiração, porque de fato a gente está precisando, né? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. O que a gente vai fazer hoje? Respirar fundo. Só que hoje a gente vai fazer aqui no abdômen. E hoje, deixa eu ver se dá para iluminar melhor aqui. Acho que não vai dar. A gente vai respirar aqui, sentir e estufar o abdômen. Então, vai entrar pelo nariz, quem puder, quem não puder, respirar pela boca. Vamos mentalizar aqui o nosso abdômen distendendo e encolhendo muito mais do que o nosso tórax dilatando e encolhendo, né? Então, respiração profunda abdominal. Quando a gente inspirar, traz aqui para o abdômen a cura, traz cura para sua barriga, cura para o seu abdômen. Inclusive, metaforicamente, se alimente de cura hoje nesses 3 minutinhos da respiração. E quando a gente for murchar a barriga, fazer o ar subir e sair da gente, vamos tirar pesos desnecessários. Edmeia, para você que falou que ganhou peso e que vai começar a fazer, por causa dos remédios, vai começar a fazer um processo de perda de peso, eu quero que você se visualize. É na respiração de hoje, eu quero que você se visualize já pondo pesos físicos e emocionais para fora. E essa é a adaptação que eu quero fazer para você, tá bom? Ó, amor no coração. Eu vou deixar minha mão na barriga. A ideia é que vocês deixem os dedos frouxos, porque a barriga, à medida que ela dilatar, você pode acompanhar pelo dedo também, tá? Enfim, eu vou tentar aqui, na minha tela eu tô vendo que tá meio escurinho. Se der, deu para ver, se não, cada um no seu ritmo. Quem quiser pode, inclusive, fechar os olhos para sentir isso melhor. Inspira cura, se nutre, se alimenta de cura. É aqui metaforicamente. E elimina pesos físicos e emocionais que a gente não está precisando carregar. Simbora juntos, todos. Mais um pouquinho, estamos terminando. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo a respiração profunda abdominal.
Prontinho! Já deu nosso tempo. Tomara que vocês tenham aproveitado. Respiração profunda é sempre uma delícia. É a única coisa que a gente nasceu sabendo fazer, que é respirar. Se colocar ênfase aqui na profundidade, no abdômen, tem um alto efeito relaxante e é uma ótima coisa gratuita para fazer de noite antes de dormir. Aliás, para fazer a qualquer momento do dia que se sentir agitado, afobado, mas uma rotina de respiração antes de dormir é beleza. Tá tão acessível a todos que muita gente não dá valor, tá bom? E estou disponível para responder as perguntas que forem feitas a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Já Medeiros, que bom que você gostou. Ótima respiração. Edmeia, foi uma delícia, querida. Que bom, fico contente. Virgínia Capucci, amei. Que bom. Valéria Carlucci, perfeito. Davi Bittencourt, maravilha. Que bom. Fernando Rego Barros. Doutora Tani, és um ser iluminado. Como é escutar seus aprendizados? Gratidão sempre. Gratidão a você, Fernando. Os coraçõezinhos que eu tanto gosto de ver, que são nosso alimento, né? Muito gostoso. Que bom. Gente, estou à disposição. Vamos lá. O que está chegando aqui? Doutor, eu perdi 15 decibéis no ouvido direito, D20, DC10 no ouvido esquerdo. Esse me causou um segundo dedo totalmente alto, um segundo zumbido, suponho, né? Totalmente alto de noite. Bom, a nossa live foi todinha sobre zumbido e perda auditiva. Meus exames todos estão bons, exceto vitamina D, que está em 14. Pode ser que seja a causa após Covid. A gente tá. Bom, pandemia de deficiência de vitamina D, ó, já é de antes da Covid, mas de fato, algumas pessoas com Covid estão tendo um rebaixamento de vitaminas e minerais. Ninguém merece ter 14 de vitamina D. Providencia uma suplementação aí com algum profissional que manja disso, 2 a 3 meses, lembra que ela não é rápida, e dosagem no sangue é o único jeito de saber se funcionou. Lembrar que vitamina D, para ser bem absorvida, não basta botar a goela abaixo, não. Tem que ser junto com alimentos oleosos. Então, o azeite da salada, carnes, ovos, queijo, oleaginosas, abacate, coco, tá? Então, essa é a melhor absorção. Maravilha ainda da respiração, beleza, aprendizado sempre. A autoesclerose teria morte de células? Nem sempre. Ela pode ter, porque a autoesclerose tem um componente que às vezes é só do estribo e as células estão bonitinhas, e tem, com o avançar do tempo, a invasão ali da doença para a parte do ouvido interno com morte de células, sim, tá? A live foi perfeita, minha história do lado esquerdo. Que bom, Isilene. Eu falo, a gente que está aqui ouvindo recebe aquilo que precisa. De tudo que aconteceu, a gente puxa o que é necessário. Por isso que é rico para muita gente, né? Qual o melhor profissional que veio mesmo tempo o problema do ouvido que estrala e o maxilar? Então, o diagnóstico do zumbido, em geral, é na mão do otorrino. Ele vai ver toda a condição do ouvido e as vizinhanças. A mastigação, a cervical, o emocional e o digestivo, tá? Aí, se o seu zumbido for de questões odontológicas, com certeza o dentista, tá bom? Perfeito, corações. Você assistiu a live que enviei, assisti, Fátima, muito bacana. Uso aparelhos, sem eles não ouço mais, certo? Eles estão aí para ajudar. E como eu falei, é que nem óculos, né? Se eu voltar, por sorte, a minha miopia nunca aumentou, né? Eu comecei a usar óculos precocemente, eu tenho hoje o mesmo grau. Mas se eu tirar o óculos, eu não enxergo como antes. É a mesma coisa para você. Quando você tirar o aparelho, você escuta bem enquanto você está com o aparelho. Boa noite, tem uma perda pequena nas altas frequências e meu zumbido me deixa muito desatenta.
Isso acontece quando o zumbido toma conta aí da sua concentração, ele te domina porque ele significa um perigo para você, ele acaba deixando qualquer pessoa desatenta. Aliás, não é ele só que tem esse poder, né? É um jeito cérebro de funcionar. O cérebro tem que estar com a área da atenção focada na tarefa do dia a dia, na tarefa da vez, vamos dizer assim, na tarefa da vez. E se você tiver uma dor muito forte, a dor vai te desfocar do que você quer fazer, por exemplo, ler. Se você tiver barulho externo, se você tiver pensamentos acelerados, tudo isso vai desfocar você da sua leitura. Não é exclusividade do zumbido, tá? É o jeito cérebro de funcionar. Doutora, tenho perda moderada do lado esquerdo. Gostaria de saber se o ouvido tampado pode ser consequência da perda. Não, o ouvido tampado, como se fosse uma pressão, algo que nem a descida da serra, em geral é outro sintoma além da perda, tá? Então a gente tem que ver nariz, tem que ver ATM, tem que ver musculatura, tem que ver jejum prolongado e tem que ver picos de insulina com ingesta de carboidratos, tá? Doutora, quantos aparelhos em um local recomendado pelo Torrino e é uma marca muito boa e avaliada? Tem várias marcas boas, assim como de calça, jeans ou qualquer outra peça de vestuário, e nunca uma única consegue agradar todo mundo, assim como se eu te falar, olha, vai naquela loja, tem umas calças maravilhosas, pode ser que não caiba para você, tá? Então, sempre a ideia, de fato, é uma empresa idônea, uma fono, porque a tecnologia é boa, uma fono boa, né? E um paciente. É todo um conjunto de coisas para dar certo, tá bom? Ei, Solange, agora que eu te vi, Estrela, tudo bem? Doutora, tive de tratar uma sinusite, usei rinossoro com gentamicina, tive lesão, zumbido, hiperacusia, labirintite. A lesão é no nervo, gentamicina costuma ser nas células da cóclea, viu? Gentamicina é um remédio tóxico, realmente. Ei, Virgínia Pilate, tudo bem? Estrela, que bom te ver também. Quem mais aqui? De quanto em quanto tempo pode repor vitamina D? A ideia é repor em 3 meses e dosa no sangue. Depois é que se faz esse planejamento. Eu reponho direto há 6 anos, tá? Eu tenho meta de longevidade saudável, já estou direto há 6 anos. Tem gente que repõe em 3 meses, para 3 meses, repõe 3 meses e para 3 meses, tá? Doutora Tani, qual seria a orientação para realizar o tratamento do zumbido ou perda auditiva igual a da dimeia, sem consumo de medicamentos para geração de outros problemas como a catarata? Qual seria a orientação para realizar tratamento sem medicação? Depende. O zumbido e a perda, que grau, por que um, por que o outro? Não sei te responder de maneira simples aqui, Nadima, me perdoe. Doutora, eu marquei uma consulta, seja bem-vindo. Estou com zumbido há 1 ano e meio, tenho uma perda bem leve, o médico disse que tenho que usar aparelho. Usar aparelho para perdas leves é uma das opções de tratamento do zumbido, tá? Se você está aberta para isso, vai e faz o teste. Se você está fechada para isso, veja um outro tipo de tratamento, tá? A gente vê pacientes de todos os jeitos, então não adianta dizer que é um único jeito, é um único caminho. Quem mais? Uso aparelho no lado esquerdo 24 horas. Se tiro, o zumbido volta. Se tiro para tomar banho, deixando no desumidificador. Só tiro para tomar banho. Porém, já melhorou, não fica mais tão alto como no início. Perfeito! Então, deforne. Você está dando um exemplo do que eu falei na live, que ao longo do tempo, de março de 2020 para cá, o seu zumbido foi ganhando cumulativamente o que o da Edmeia não ganhou. Excelente depoimento, te agradeço. Achei um dos gatilhos, há 8 dias deixei, infelizmente, a academia, meu zumbido diminuiu muito.
Caminhada é uma boa opção, caminhada é uma boa opção para tudo que eu conheço, né? Excelente. Então, se você deixou a academia e você melhorou, eu entendo que você deveria estar fazendo um movimento, alguma postura não de um modo não adequado para o corpo que você tem, pensando na questão vizinhança do ouvido. Então, para o pescoço que você tem ou para a articulação que você tem. Muita gente que tem que fazer exercício para o braço, por exemplo, está fazendo para o braço, está contraindo o pescoço, está travando o dente, está tudo contraído, né? Então, a melhor coisa para academia é sempre ter também um personal daqueles que fica de olho na sua postura, tá? E sem contraturas musculares desnecessárias para o músculo que você está trabalhando. Então, aqui, ó, deixa molinho na hora da academia. Aqui, ó, deixa o ombro sempre longe das orelhas. Nada de travar aqui, ó, sempre longe das orelhas. Lembra que o pescoção é a turma do deixa disso, porque se o ombro chegar perto da orelha, eles brigam. Então, pescoção afastando os dois, tá bom? Vamos ver o que eu perdi aqui. Calma, achei, já me achei. Se a perda for pequena, que o médico que acompanha não acha suficiente para aparelho, como melhorar o zumbido? Existem medicamentos, por exemplo, existem mudanças alimentares, existe a questão de ver da onde veio a perda, quem foi que causou a perda. Não é só, tem perda, tá, e daí? Quem causou a perda, tá? Zumbido pode ser sinal de que vertigem e labirintite vão se manifestar. Socorro! Não põe esse peso no zumbido, não. Já corri todos esses profissionais, mas não tenho diagnóstico. Putz, Fáver Linhares, sinto muito. Ao acordar sempre é pior. Ao acordar sempre é pior. Dica para você que está sem diagnóstico. Quando a gente acorda pior do zumbido, mesmo que ele exista o dia inteiro, claro que vem de alguma coisa que você está fazendo de noite. O que você pode estar fazendo de noite? Ronco e apneia. Apertamento de dentes. Dormindo com um travesseiro que não é o ideal para o seu pescoço. Ou se ele é o ideal para o seu pescoço, você pode estar dormindo numa posição que não é boa para o seu pescoço. Hipoglicemia noturna. Jantou, carboidrato, doce, fez abuso aí, está fazendo hipoglicemia à noite, não percebe porque está dormindo, uma manifestação é piora do zumbido quando acorda. Ou seja, só com essa pista já fiz algumas hipóteses para você, tá bom? Assim você não vai sentir que você está sem hipóteses. Com a perda auditiva, tomo medicamento para labirintite. Tenho que tomar a vida toda? Gente, labirintite é o mesmo raciocínio do zumbido. Qual que é a causa? Tem um monte de gente que acha que se tem labirintite tem o resto da vida. Qual que é a causa? E eu não sei por que eu não consigo passar isso para vocês de uma maneira melhor, mais duradoura. Ter tido labirintite não é igual a ter labirintite o resto da vida. Mas o que precisa? Entender por que tem. Por que tem? O que está acontecendo no corpo que o labirinto está gritando? É essa a ideia. Investigação serve para isso. Não é assim, eu tenho, então tem que tomar um remédio. Não é isso, tá? Enfim, é o que eu consigo fazer hoje. Mais alguns minutinhos. Doutora, tem um zumbido por 2 dias, muito alto, e o terceiro dia ele fica baixo. Aí eu não consigo viver desse dia do mês, do próximo dia que vai voltar a ser. Calma. Doutora, eu tenho um zumbido por 2 dias muito alto e o terceiro ele fica baixo. Perfeito. Aí eu não consigo viver desse dia do mês do próximo dia até o próximo dia que... Peraí. Então, Eumanux. Deixa eu ver, Eumanu. Deixa eu ver se eu tenho que pegar no seu pé. Você tem uma onda de zumbido, então vai lá, tsunami, 2 dias ele volta e abaixa. E daí ou ele some ou ele fica baixo até o próximo dia do mês
que ele vai ter outra onda, outro tsunami. Ou seja, depois da tempestade vem a bonança, né? Aí quando tá na bonança, você não consegue viver, não consegue aproveitar. Se for isso, Manu, você merece o mesmo puxão de orelha que eu dei na live passada na Anne Samelo. E o tema foi exatamente isso: o medo do zumbido, de ter, de viver para sempre com ele, e o medo de não ter, o medo de quando ele está sumido ou baixinho, o medo dele voltar. Pelo amor de Deus, se eu entendi direito, quando acabar essa live aqui, que eu vou postar, você vai na live da semana passada, onde está lá, essa é a 80, live número 79. Assiste aquilo, os primeiros 15 minutos, pelo menos, 15, 20 minutos, onde a gente explica tudinho. Ah, inclusive, se você puder, assiste inteira, porque a estrela do dia, que foi a Érica, foi perfeita, alinhada ali com o tema que a gente desenvolveu, tá? Então, peguei no pé, cravei na jugular, tava sentindo falta de cravar na jugular hoje de alguém, porque a Edmeia foi muito boazinha o tempo inteiro. Tô transferindo aqui essa minha vontade para você. Espero que tenha servido, espero. Simbora. Obrigado, gratidão, gratidão. Que bom, obrigada pelas explicações. Quem mais? Doutora, não suporto sons muito altos, fico quase louca. Isilene, então, sons muito altos não é para a gente suportar mesmo, porque eles estão agredindo os ouvidos. Então, não é para ninguém abraçar caixa de som em festa, achando que está imune. Cai fora de som muito alto. Agora, se o que te incomoda não é exatamente alto para as outras pessoas, pode ser que você tenha hiperacusia, tá? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Não, vamos lá. Quando eu faço os braços para fazer musculação, o zumbido aumenta. Quando você faz a musculação de braço, o zumbido aumenta. Val Souza, talvez você tenha isso que eu acabei de falar, tá? Na hora de fazer o braço, ou levanta aqui, você tá fazendo contraturas desnecessárias, tá? Quem mais? Muito interessante falando isso. Muita dor na cervical pode aumentar o zumbido. Sim, na cervical, na face, na TM, na cabeça, na TM, na face e no pescoço, as dores dessas regiões podem aumentar o zumbido. Eu também melhorei bastante após todos os procedimentos. Que bom, que bom. Ao acordar, o meu é caladinho. Que bom, né, Celibela? Até porque você tem uma coleção, pelo que você falou, né? Imagina se já acorda com a coleção alta, né? Eu tenho que procurar muita posição para poder dormir. Se o zumbido é sintoma de perda auditiva, porque tenho hiperacusia. A hiperacusia também é um sintoma de lesão do ouvido, tá? Por exemplo, muitas pessoas expostas a sons, os cantores, né? Ou outros que trabalham em lugares barulhentos, eles têm alguma perda auditiva, eles têm zumbido e eles reclamam de uma tolerância reduzida a sons. Eles sentem que eles não suportam mais a carga que eles suportavam antes, tá? É que, talvez você esteja achando que hiperacusia é ouvir bem demais. E não é, tá? Então, gente com perda auditiva tem hiperacusia porque não é que ouve bem demais, e sim que se incomoda demais com sons que outras pessoas não se incomodam, tá? Engraçado, quando eu acordo, meu zumbido é menor, que bom, né? Vou observar os detalhes que mencionou, tomo antidepressivo e acho que com esses remédios tem ototoxicidade, se é possível? Claro que é. Gente, deu nosso tempo, 6h30. Ai, eu pensei em responder perguntas vendo o pôr do sol, mas eu tô vendo aqui que no fim não, hoje tá tudo nebuloso aqui. Mas um dia que tiver um tempo bom, eu vou responder perguntas lá na janela com vocês vendo o pôr do sol, tá bom? E por hoje é só. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Tomara que vocês tenham aproveitado. A Edmeia deu um show à parte hoje. E eu, de novo, sou muito grata, não só a ela, mas por estar aqui na live número 80 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, uma criação que veio, uma inspiração que veio pela dor da pandemia. E é isso, é assim que eu fecho a live.
As dores servem para a gente se mexer, tá bom? Até domingo que vem, aqui. E até amanhã, 18h30, lá no meu outro Instagram, @TaniGanSanches, para live com 2 fonoaudiólogas que se curaram do zumbido, tá bom? Beijo!